1 Pedro capítulo 3. Hoje nós vamos ver os versos de 8 a 12, tá? Nós vamos ler agora apenas o versículo 8, deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos ver o restante à medida da exposição. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Até aqui vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos alimenta, que nos instrui, que nos encoraja, que nos direciona. Muito obrigado. Obrigado por me dar mais uma vez a oportunidade de pregá-la aos meus irmãos. Que a Tua palavra possa cair hoje como uma semente em boa terra, fazendo frutificar, ó Deus, que o nosso coração seja uma terra sedenta por alimento, possamos realmente digerir, Senhor Deus, essa mensagem, colocarmos em prática nas nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós somos seres relacionais. Deus ele nos criou assim. Quando o Senhor criou o homem, criou todas as coisas, e tudo estava muito bom, tinha uma coisa que o Senhor olhou e viu que não era bom. Era que o homem ficasse sozinho, né? Ele tinha a companhia do próprio Deus. Ele tinha os animais, né, outros seres vivos ali, mas ele não tinha pessoas que lhe fossem iguais, com as quais ele pudesse se relacionar. E então Deus, ele cria a mulher, ele dá o mandato ali para que eles também tenham filhos e filhas. Ele tem propósitos, né, em tudo isso. Mas o fato é, não é bom que o homem esteja só. O homem existe e Deus intentou que fosse bom para ele entrar em relacionamentos. E existem vários, né, diversos tipos de relacionamentos. Porém, o problema é que o pecado também entrou no mundo. E o pecado ele afetou tudo, inclusive os nossos relacionamentos. Ele distorceu nossos relacionamentos, de forma que muitas vezes nós travamos batalhas, né? Entramos em relacionamentos de maneira pecaminosa, de maneira que não agrada ao Senhor. E hoje eu tenho uma palavra do Senhor aqui para nós, onde Ele vai nos dar pelo menos 3 direcionamentos acerca do tipo de relacionamento que Ele quer que a gente desenvolva, tá? Ele quer que nós não tenhamos mais os velhos relacionamentos que nós tínhamos da mesma maneira enquanto ainda estávamos presos, escravizados pelo pecado. O Senhor, Ele quer que agora, que nós somos novas criaturas, nós tenhamos também relacionamentos transformados por Ele. Então Ele vai nos dar 3 direcionamentos aqui. É interessante que, tendo falado sobre cristãos em vários tipos de relacionamento, já na carta, aqui no capítulo 2, até o verso 7 do capítulo 3, ele falou, por exemplo, sobre o relacionamento entre os cristãos e os governantes civis, ele falou sobre o relacionamento entre os cristãos, dentro de situações de escravidão até, ou você pode até aplicar isso também a relações de patrão, empregado. Nós vimos aqui relacionamento dentro do casamento. Nós vimos a situação do casamento misto até, né, onde um dos cônjuges, a esposa, no caso, era crente, tinha se convertido, mas o marido, eles já vieram para o casamento, ele não era crente e ela se converteu depois. A gente viu também, até ele falando para os homens, né, maridos cristãos, e como eles deveriam se relacionar com suas esposas. Então nós vimos tudo isso. E agora, ele tem uma palavra geral aqui para os cristãos de como eles devem relacionar-se uns com os outros. Como nós, como povo de Deus, devemos nos relacionar com os nossos irmãos em Cristo. Ele começa falando sobre isso, no versículo 8, que nós lemos aí. Ele diz, quanto ao mais, tendo falado sobre aquilo que eu disse, né? Quanto ao mais, tenham todos. E aqui, ele não está mais falando para aqueles que são escravos, para as esposas casadas, ele está falando para todos os crentes agora. E aí, a gente vai encontrar uma estrutura aqui no texto grego, onde ele vai usar 5 palavras,
Às vezes a nossa versão é para tentar... Está falhando aqui, né? Será que é a pilha? Enfim, vamos tentar indo aqui. Então, ele vai usar 5 palavras no grego. Às vezes o nosso tradutor, para tentar transmitir o sentido melhor, ele coloca mais de 5 palavras, né? Mas aqui seriam 5 palavras, vamos ver já já quais são elas, tá? E alguns estudiosos têm percebido que elas estão dentro de uma estrutura que era muito comum lá dentro da mentalidade hebraica, né, que Pedro, né, um judeu, está escrevendo em grego, mas a mentalidade dele, ele pensa como um judeu, né? E era muito comum dentro da literatura, daquele tipo de literatura, eles construírem algumas frases, expressões, de uma maneira que chamasse mais atenção. Tá? Dentro da poesia hebraica e tudo mais, eles tinham algumas maneiras de fazer isso. Para quê? Para que aquilo ficasse fácil para as pessoas guardarem, fácil para cativar as pessoas. Então aqui, o nome dessa estrutura que ele estaria usando, eles chamam de quiasmo. Tá? O que seria esse quiasmo? Ele seria o seguinte: você tem a primeira palavra e a última palavra, são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então a primeira palavra e a última palavra, elas estão em paralelo. Elas vão falar basicamente sobre a mesma coisa. A segunda palavra e a penúltima palavra também estão em paralelo. Vão falar basicamente a mesma coisa. E a palavra do meio é o centro do que ele quer chamar a atenção. Seria ali o foco dele, ponto central, ok? Opa, valeu. Se falhar aqui, eu pego ele. Ok, então, vamos voltar aqui. Então vamos dar uma olhadinha o que está em paralelo e qual é o centro, tá bom? Como eu disse, são 5 palavras. Ele diz, quanto ao mais, tenham todos o quê? O mesmo modo de pensar. Aqui no grego é uma palavra só, tá? Mesmo modo de pensar. Em português são quantas? 4, né? Mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Também é uma palavra só, compassivos. Amem-se fraternalmente, também é uma palavra só, a palavrinha Filadélfia, né? Amor fraterno, certo? Então aqui, sejam misericordiosos, e a última palavra, humildes. Então qual a palavra do meio aí? A terceira palavra, amor, amem-se fraternalmente. Então essa terceira palavrinha aqui é o foco dele, tá? O centro do mandamento que ele tem aqui para os crentes, nos nossos relacionamentos que nós devemos desenvolver como crentes, amem-se fraternalmente. Esse tipo de amor, literalmente, talvez a gente poderia até colocar assim como um amor de irmãos. Amem-se como irmãos. Amor, ele diz respeito a buscarmos o bem do outro. Já tenho dito isso várias vezes, né? Não é só sobre a questão de um sentimento. Mas amor é um compromisso, uma atitude que envolve a busca pelo bem do outro. Mas ele fala mais do que isso. Esse amor de irmão, o que seria isso, né? Ele fala de um vínculo familiar, um vínculo inquebrável. Às vezes a gente escuta assim, né? Peraí, eu tenho que amar como eu amo aquele meu irmão. Eu não sei aqui quantos aqui são filhos únicos, né? Quem aqui é filho único? São poucos, né? Pronto, então a maioria tem irmãos de sangue, né? Então quando você escuta assim, ó, você tem que amar agora esses crentes aqui, que são da família da fé, como você ama o seu irmão. Aí você pensa assim, ixi, então deu ruim, né? Porque eu e meu irmão, ó, falhou de novo? Eu e meu irmão, ó, né? Mas aqui basicamente o que ele está querendo enfocar é o tipo de amor que os irmãos deveriam ter uns pelos outros, né? O tipo de amor que Deus intenta para os irmãos. Mas mais do que isso, como eu falei, um tipo de amor com um vínculo inquebrável. O que acontece na vida do outro que está aí do seu lado não é meramente, não deveria ser encarado meramente como algo que aconteceu a um colega. Deve ser encarado como algo que aconteceu ao meu familiar bem próximo. Meu familiar que é sangue do meu sangue, que foi gerado do mesmo lugar que eu fui gerado.
uma pessoa com quem eu tenho agora um vínculo inquebrável. Ele não deixa de ser meu irmão. Você pode ter problemas com seus irmãos, mas o fato é, eles não deixam de ser seus irmãos. Então, essa expectativa aqui, essa expectativa que Pedro quer que nós tenhamos, nos nossos relacionamentos uns com os outros, dentro da igreja, da família da fé, devem ser relacionamentos de busca pelo bem um do outro, como alguém que que está ligado, conectado comigo. Vou trocar aqui. Alguém que está conectado comigo com um vínculo inquebrável e que eu tenho que agora buscar o seu bem, ok? Então, é esse tipo de relacionamento aqui que Pedro espera que nós tenhamos uns pelos outros. Mas ele vai usar aquelas outras 4 palavrinhas que eu falei para vocês para deixar mais claro como esse amor fraternal ele deve se manifestar no nosso meio, ok? Então, como é? Qual é a ideia aqui? Vamos ver aqui as palavras. Primeira palavra, ele fala que a gente deve ter o mesmo modo de pensar, certo? Uma palavra só. Literalmente aqui Pedro não está pensando em uniformidade. Todo mundo exatamente igualzinho, com os mesmos gostos, com as mesmas ideias, mas ele está falando de unidade. Todo mundo com a mesma mentalidade, o mesmo propósito, ok? Então essa é a ideia aqui. E a última palavra, qual é a palavra que ele usa? Humildade. Humildade. Interessante como essas palavras aqui, elas podem ser traduzidas aqui. Essa ideia de mentalidade, mesmo modo de pensar, às vezes ela é traduzida até como harmonia. A gente esteja em harmonia uns com os outros. E a palavra aqui para humildade, ela é o oposto, geralmente, do que a gente chama de soberba, de orgulho, de altivez. A ideia do soberbo é aquele que tudo para ele é espelho. Para onde ele olha, ele vê apenas a si mesmo, seus próprios interesses, sua própria fisionomia, sua própria vontade. O humilde não é o que vive de coitadismo. Ai, coitado, pobre de mim. Não, né? Aí você vai elogiar a pessoa e diz, não, irmão, você, né, não aceita nem elogio porque é humilde demais. Não. O humilde é quem sabe quem é. Ele sabe quem ele é. Mas ele não está preocupado em olhar para si mesmo. Ele não está preocupado em ficar apenas pensando em si mesmo. O humilde é o que olha para o outro. É o que está pronto a se colocar numa posição de servo. De servir o outro. De ajudar o outro. De abençoar o outro. Então qual é a ideia aqui que Pedro está colocando para nós? O que ele está dizendo é que nós, nesse relacionamento de amor uns pelos outros, a gente tem que ter a mesma mentalidade, a mesma atitude de a gente olhar para o outro, olhar para a necessidade do outro, não olhar só para nós, estarmos prontos a servir ao outro. É assim que nós vamos exibir esse amor fraternal que Pedro fala aqui para nós, tá? Bom, vamos continuar olhando aqui as outras 2 palavras, a segunda e a 4ª palavra. Quais são as palavras que ele usa? A segunda palavra aqui é sejam compassivos. Minha tradução está compassivo. Mas talvez uma melhor palavra seria empático. Literal, assim, o texto grego é uma palavrinha muito parecida com o em português, né? Simpatos. Simpático, né? E a ideia de pathos vem de uma ideia de sentimento, e a ideia de sim no grego é junto. Então é como se a gente fosse chamado aqui a sentir junto, ok? Por isso daí a ideia de ser empático. A minha versão traduz como compassivo, né? A Revista Atualizada traduz como
compadecidos. Compadecidos. Então, a segunda palavrinha é essa. E a quarta palavra qual é? Penúltima, misericordiosos. Misericordiosos. Mas aqui, às vezes você vai encontrar traduções que vão colocar como com o coração aberto. Ou com o coração terno. Ou, mais literalmente, seria com um bom intestino. Que é isso, né? Bom intestino. É porque aqui o intestino, né, seria como se fosse a sede das emoções dentro da cultura hebraica. Então, quando a gente sentia, assim, muito fortemente, a gente sentia com o intestino. Até hoje é assim, né? Você fica nervoso, o que ataca logo? Ai, tá me dando dor de barriga. Né? A gastrite, né? Quando você... quando as pessoas estão apaixonadas, aí alguns vão falar assim numa linguagem mais poética, diz o quê, né? Aí senti as borboletas no estômago. Não sei que você andou tomando não, mas não fez bem, né? Senti um frio na barriga, né? Ai meu Deus, cheguei perto, comecei logo a... Pronto. Então por quê? Fala disso, né? Uma profunda reação aqui. Por isso que varia as traduções, né? Misericordioso, mas talvez um coração aberto, com uma profunda preocupação, um cuidado que vem do mais profundo de você, né? De dentro de você. Então qual seria a ideia aqui? O que Pedro está chamando para que a gente coloque, né, demonstre nas nossas vidas, nesse amor fraternal? Ele está nos chamando a demonstrar, a ter um coração realmente aberto, profundamente aberto, para as dores e as alegrias do outro. É isso que Pedro está nos chamando a fazer. O tipo de relacionamento, agora, transformado, que nós deveríamos exibir entre os irmãos, é esse tipo de relacionamento aqui, onde eu estou pronto para estar junto com o meu irmão. Estar junto com ele na dor, na alegria, para ajudar, para estender a mão, para celebrar com ele. Às vezes eu pergunto, né? O que é mais difícil? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A gente pensa logo no chorar com os que choram, né? Mas muita gente tem dito, não, isso é mais fácil. Chorar com quem está chorando já está, coitado, né? Está acabado mesmo. Até eu fiquei com pena, né? Aquela frase que a gente diz assim, né? Isso eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? Então, até quando o pior inimigo está na situação mesmo assim, terrível, é fácil até a gente ter pena, né? Pronto. Agora, se alegrar com os que se alegram, quando o outro está vibrando com uma conquista, uma bênção, com algo que aconteceu na sua vida, e a gente não tem a mesma bênção, o mesmo testemunho para dar, né? Então, às vezes, a gente fica tentado, ao invés de compartilhar a alegria do outro, celebrar com o outro, a vitória do outro, o meu irmão, como se fosse minha vitória, de ser empático, tá sentindo junto com ele. Não. Eu começo, às vezes, a murmurar, por que não comigo? Por que os outros, tudo acontece comigo, é só ladeira abaixo, né? Às vezes começa até a questionar a conquista do outro, mas também sair ele deve estar fazendo, né? Deve estar roubando, deve estar enrolando os outros, né? Isso aí. Por isso que acontece com ele. Desse jeito aí até eu também, né? Começa a desfazer da vitória, da conquista do outro. Pronto, Pedro está dizendo não. A gente não. A gente é para a gente estar junto. A gente é para a gente ajudar um ao outro, estender a mão e vibrar com o outro. Agora nota um detalhe, né? Para tudo isso acontecer, para eu me alegrar, sofrer com meu irmão, para que eu esteja com a mesma disposição de amá-lo, de servi-lo, de buscar o bem dele. Para que isso aconteça, eu tenho que ter um elemento básico. Assim, básico. Qual é o básico? A gente tem que estar junto. A gente tem que conviver. Sem isso, não dá.
É preciso se envolver para obedecer essa expectativa aqui que Pedro está colocando. Eu vou tratar sobre isso mais adiante. Então, note um outro detalhe. O foco de Pedro até aqui está em questões internas, interiores. E todo o texto ele é traduzido, os estudiosos têm entendido que deve ser assim mesmo, como imperativos, ou seja, coisas que colocam sobre nós responsabilidades. Se eu agora digo que eu sou um cristão, um crente em Cristo Jesus, uma nova criatura, eu deveria ter essa responsabilidade aqui. Uma disposição para me envolver com o povo de Deus e amar os meus irmãos dessa maneira. Agora, como é que eu obedeço esse tipo de mandamento? Esse tipo de responsabilidade? Como é que eu faço com que o meu coração agora trabalhe dessa forma? Amando os meus irmãos desse jeito, com humildade, com sentimento profundo de busca pelo bem dele, de estar pronto a estar do lado e chorar com ele e se alegrar com ele. Como é que eu obedeço isso? Como é que eu coloco isso em prática na minha vida? E aí chega aqui o segundo direcionamento que Pedro nos dá sobre os nossos relacionamentos. Para termos esses relacionamentos transformados com o povo de Deus, eu preciso primeiro ter sido transformado. Precisa primeiramente algo ter acontecido dentro de mim. Uma mudança precisa começar em mim e no meu relacionamento com Deus, é claro. Mas vamos dar uma olhadinha no versículo 12, capítulo 3, verso 12, só a primeira parte do versículo. Ele diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Ele chama aqui de justos, aqueles que estão no relacionamento agora correto com Deus. Ele fala sobre os olhos do Senhor estarem sobre ele. E a ideia aqui não é meramente que Deus está vendo, hein, o que você está fazendo, Deus está olhando aí, né? Quando ninguém mais está vendo, Deus está vendo. Essa é verdade. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Ele está vendo tudo. Mas aqui a ideia de quando ele diz que o Senhor ele vê o justo, é que o Senhor ele está atento àquele que tem um relacionamento com ele. Ele está observando com atenção, com cuidado. E aí a ideia aqui também de que ele ouve. A ideia de que ele está pronto para ajudar, pronto para responder, pronto para vir em socorro. Lembra que é muito interessante que no verso 7, Pedro tinha dito que aqueles maridos que não assumem sua responsabilidade no seu lar, da maneira como Deus quer, ele disse que Deus estaria com os ouvidos fechados para eles. Não vou ouvir a sua oração. E aqui ele está falando que para os crentes, para aqueles que estão em comunhão com Deus, Deus ouve. Deus está com os ouvidos abertos. Então, o que é que eu preciso fazer? Qual é a responsabilidade para mim agora aqui? Primeira de todas, é ter uma disposição para dar atenção ao que o Senhor deseja. A querer. Porque às vezes a gente escuta a palavra de Deus, a gente entende o que a palavra de Deus diz, mas aí às vezes dentro de nós, às vezes a gente não verbaliza isso, mas dentro de nós, às vezes a gente diz assim: ok, mas isso daí não dá para mim não. Isso daí é radical demais. Não, acho que não precisa disso tudo não. Então não há uma disposição por obedecer, por dar atenção realmente e entender: Deus quer isso de mim? Se é isso que Ele quer, eu preciso prestar muita atenção, me esforçar por isso. A segunda coisa é arrependimento. É reconhecer onde você tem falhado. Deus fala sobre um tipo de relacionamento diferente que Ele espera de mim e de você. É olhar para isso e entender o quê? Deus, onde é que eu tenho falhado? Onde eu não tenho me conformado à tua expectativa?
para o meu relacionamento com o teu povo. É concordar com Deus. Arrependimento basicamente é isso, é concordar com Deus acerca do que está errado em mim, acerca do que Ele diz que está errado em mim. E agora querer mudar. Terceira coisa, se o Senhor ele está atento àquele que quer andar com Ele, e a quarta coisa, né? Se o Senhor ouve a oração daquele que realmente quer andar com Ele, então o que eu tenho que fazer? Clamar. Deus, opera em mim. Um dia, Senhor, eu experimentei um encontro contigo. Eu entendi que eu não podia mais viver para mim. Que eu não podia mais viver aquela velha vida que eu vivia antes. E agora, ó Deus, eu vejo em mim que há tantas coisas que precisam mudar. Eu vejo no meu próprio relacionamento com os meus irmãos como eu tenho sido falho, como eu tenho sido ausente. E eu peço, Senhor, transforma, muda o que precisa ser mudado em mim. Então, aquele que vai viver esse relacionamento transformado tem que ter sido primeiro transformado pelo Senhor, a fim de desejar essas coisas e lutar por elas. E clamar a Deus por elas. Para experimentar o relacionamento correto com o povo de Deus. Agora, a partir do verso 9, a ênfase de Pedro agora passa não mais a estar no nosso relacionamento com o povo de Deus, mas ele coloca agora uma ênfase mais geral no nosso relacionamento, inclusive, com aquelas pessoas ímpias, ok? E também ele vai colocar uma ênfase em questões mais externas agora, não tanto internas como ele tinha colocado inicialmente. Então olha comigo o verso 9, ele diz, deixa eu voltar aqui. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então aqui está o terceiro direcionamento de Pedro para nós, o nosso relacionamento agora com os ímpios. Também tem que ser um tipo de relacionamento transformado. Também tem que ser um tipo de relacionamento diferente do que a gente tinha antes, ok? Como é que a gente se relacionava antes? O homem natural gostou de mim, eu gosto dele. Pisou no meu pé, eu piso no pé dele. Né? Quer conversa comigo? Estou aqui. Não quer conversa comigo? Também não quero conversa com ele, acabou. Né? Se ele tentar... É que nem aquele filho de Caim, né, lá em Gênesis. Matei um homem porque pisou no meu pé. Né? Então esse era o nosso relacionamento. É o toma lá da cá. É na base da retribuição. Mas aqui o Senhor espera atitudes diferentes, tá? Como é que eu devo responder agora? Aquele que me prejudica, aquele que me insulta, aquele que não gosta de mim, aquele que quer que eu me dê mal. Como é que eu respondo agora a essas pessoas? Primeiro ele começa dizendo o que não fazer. E em resumo, sobre o que não fazer aqui é não se vingue, ok? Não retribua. Ele diz aí, não retribuam mal com mal, nem insulto por insulto. Não retribua. Como é difícil, irmãos, colocarmos em prática isso nas nossas vidas, né? Pisou no meu pé, tá cego, tu não tá vendo não, né? Como é difícil ser insultado, né? Ser agredido com palavras às vezes. Eu fico logo pensando na palavra mais pesada que eu posso usar para retribuir, né? Se a palavra tivesse um peso real, assim, para eu jogar na cabeça do outro que me insultou. Mas essa não é a expectativa do Senhor para nós. Por que o Senhor não quer que a gente se vingue? Que a gente vá lá e faça e aconteça? Epa, mas lá no Antigo Testamento eu li, tinha um negócio lá parecido com a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? E o que era aquilo? Aquilo era o Senhor
ele restringindo a maldade. Porque normalmente não é olho por olho, dente por dente. Furou o meu olho, eu vou furar o seu. Não, furou meu olho, eu vou te matar. É olho por vida, né? Me enrolou, eu vou te matar. Então, para restringir a maldade, o Senhor colocou limites. Então é olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mas aqui o Senhor, ele pede daquele povo transformado mais do que isso. Porque ele não quer que a gente seja igual àqueles que nos causam mal. Se o cara lá está buscando o meu mal, e agora em retribuição eu vou buscar o mal dele, no que eu sou diferente dele? Se o cara de lá me chamou de, sei lá, filho da Eva, né? Filho da Eva. Aí eu vou e chamo ele de filho da Raabe, né? Aí no que é que eu estou me diferenciando dele? Né? Então não estou me diferenciando, e o Senhor não espera que nós sejamos iguais aos ímpios. Ele quer que a gente seja diferente. Agora, um detalhe importante que a gente precisa ter em mente é que retribuir é diferente de impedir. Às vezes, nós precisamos parar algumas pessoas para que elas não causem mal, dano a outras pessoas. Então, nós não estamos retribuindo mal com mal, nós estamos buscando o bem. E nós estamos buscando pará-las, impedi-las, para que o bem prevaleça. Por exemplo, se uma pessoa chega para assassinar sei lá, um familiar seu, naquela hora você puder, né, se agarrar com aquela pessoa, e se a única maneira de pará-la seja até mesmo tirando a própria vida daquela pessoa, não é a escolha preferencial, mas se for a única maneira, você está agindo ali não para retribuir o mal. Eu estou aqui, porque aqui impedir, dos termos que eu estou falando, envolve motivação e finalidade. A sua motivação, você não queria estar nem naquela briga. E você não queria muito menos ter que atirar naquela pessoa. Mas para salvar a vida de outras pessoas, você se viu naquela situação. A sua intenção não é matar ninguém, a sua intenção é salvar vidas. Então é diferente. Claro que na maioria dos casos a gente não vai precisar fazer isso. A gente pode ir na delegacia, buscar as autoridades civis, que a palavra de Deus diz que eles têm o poder da espada para punir aqueles que são maus, né, que causam o mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pode ouvir aqui a palavra dizer: não retribua, né, mal com mal, não retribua insulto por insulto. E aí você pode pensar assim: então eu sou obrigado a ficar num tipo de relacionamento abusivo com alguém que me maltrata o tempo todo e eu não posso fazer nada. Não é exatamente isso que a palavra está dizendo. Você deve mostrar bem para aquela pessoa, mas se necessário for pará-la, então você deve buscar os meios legais para parar aquela pessoa, para que ela não cause mal a outras pessoas. Ok? Mas vamos voltar aqui. Então, negativamente, o que não devemos fazer, não retribua, não se vingue. Positivamente, o que nós devemos fazer? Ele vai dizer aí no verso 9. O que ele diz? Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. A palavra bendizer aqui é a mesma palavra bênção, tá? Abençoar. Então, o que eu tenho que fazer com a pessoa que está tentando me prejudicar e está tentando me insultar? Ele diz: eu tenho que abençoar. Abençoar. O que é abençoar? A gente liga muito bênção a questões materiais, né? Eu fui muito abençoado porque eu prosperei. E aí prosperidade sempre ligada a finanças, né? Não. Abençoar não é necessariamente isso. Porque se a pessoa está querendo lhe prejudicar, aí você vai orar para Deus o quê? Senhor, faz com que ele fique ainda mais próspero. É isso. Faz com que ele fique ainda mais rico, né? Não é isso. Abençoar é basicamente pedir o favor de Deus. É você pedir para que Deus ele haja com favor na vida do outro. Isso que é abençoar.
Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Acabei de ler um livro sobre William Tyndale, um homem que traduziu a Bíblia para a língua do seu povo, para o inglês. Primeira vez que uma pessoa fez a tradução a partir dos originais do grego e do hebraico para a língua inglesa, e era proibido. A punição era a morte. Ele devotou toda a sua vida porque ele entendeu. O que vai quebrar as trevas e a cegueira desse povo é a luz da palavra de Deus. Então, ele traduziu aquela palavra e ele foi morto por causa disso. Pegaram ele, colocaram ele numa estaca assim, estrangularam ele com correntes, depois queimaram o corpo dele e por fim jogaram pólvora ao redor e explodiram o corpo dele. Foi isso que fizeram com ele, porque ele traduziu a Bíblia para o seu povo. Ok? Antes de morrer, quando ele estava ali naquela estaca, o que foi que ele falou? Ele orou e disse assim: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Ele estava ali para ser executado, sob a lei do rei da Inglaterra. Mas ele abençoou aquele seu inimigo, pedindo o quê? Senhor, faz com que o rei da Inglaterra tenha ainda mais poder, mais abundância. Não, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Irmão, sabe a bênção disso tudo? William Tyndale não viu, mas aquele texto que ele traduziu depois se tornou a base para a Bíblia oficial da Inglaterra. Deus abençoou, Deus ouviu a oração do seu servo. Eu ouvi um pastor falando que teve um evento de pastores, líderes e tal, e quando um pastor chegou lá, um outro estava passando ali perto dele, ele olhou e disse assim: opa, meu irmão, e abraçou. E aquele homem empurrou ele assim e disse assim: não faça isso, porque eu sou seu inimigo. Aí ele olhou para ele e aí deu um abraço ainda mais forte e disse assim: Senhor, muito obrigado por esse inimigo precioso que o Senhor me deu. Abençoa a vida dele, Senhor. Porque o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, abençoar as suas vidas. É o que Pedro está dizendo aqui, baseado no ensino de Jesus. Por que nós devemos fazer isso? É muito interessante. Primeiro porque o Senhor nos manda fazer, né? Daqui a pouquinho, Pedro, a partir do verso 10, ele começa a citar a própria palavra de Deus, falando sobre isso. Mas ele também nos dá outras duas razões aqui. Ainda no verso 9, ele diz: pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Deus chama o seu povo para abençoar, para ser bênção na vida das outras pessoas. Não foi assim a promessa feita a Abraão? Eu farei de ti uma grande nação, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós não somos os descendentes de Abraão, não fisicamente, mas espiritualmente, com a fé de Abraão. Então nós somos chamados a ser esse povo que abençoa, esse povo que é bênção para os outros. Então por isso ele está dizendo: como é que você, que foi transformado, que agora é parte do povo da bênção, vai ser um agente de vingança, retribuição, maldição na vida dos outros? Está errado. E aí a outra coisa é porque é marca de quem é povo de Deus abençoar. Isso vai aparecer na vida daquele que é povo de Deus. Ele diz: pois para isso vocês foram chamados. Aqui na minha tradução está: para receberem bênção por herança. Literalmente, talvez seria melhor a gente traduzir para fazer mais sentido, de modo que vocês recebam bênção por herança. A ideia não é que, então eu vou fazer isso, eu vou abençoar, eu vou agir dessa forma para ganhar a minha herança, comprar a minha herança por meio do meu esforço. Não. A ideia é: se você é aquele para quem a herança é prometida, então você deve viver assim. É quem vive assim que vai receber a herança. A marca dos que vivem para receber a herança é um povo que
abençoa. E não somente isso, ele vai falar um pouco mais, né? Algumas outras marcas. Ele vai citar agora, fazer uma referência ao Salmo 34, se não me falha a memória. Isso, Salmo 34, versos 12 e 16. Ele vai citar aí a partir do verso 10. Ele diz, pois, vai dar uma razão, por quê? E basicamente o que ele está dizendo é, olha o que a Bíblia diz. Olha o que as Escrituras dizem. E aí Pedro vai começar a citar. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Ele tinha acabado de falar da herança. O que é essa herança? Essa herança, Pedro já tinha falado sobre ela no capítulo 1. A herança é a vida eterna, a glória, que nós vamos desfrutar na presença do Senhor. E agora ele cita o Salmo e fala de amar a vida e ver dias felizes. É muito interessante quando a gente vai ver Provérbios, a gente já viu aqui, né, estudamos Provérbios, ele vai falar, olha, aqueles que agem assim, de maneira geral, eles experimentam isso daqui. Tem as exceções, mas de maneira geral, eles vivem uma vida mais ajustada, mais equilibrada. Aqui, Pedro está dizendo, olha, se você quer experimentar, provar realmente da vida, que Deus tem para nós, é claro, viver dias felizes, faça isso. E você vai experimentar dessas coisas. Se você não experimentar aqui, porque esse povo aqui para quem Pedro está escrevendo é um povo que estava sendo perseguido, bom a gente lembrar disso, o Senhor tem garantido para nós o quê? A herança. Já está garantido para nós. Nós vamos viver para sempre com Ele. E lá não vai ter mais lágrima, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais perseguição. Então a marca de quem vai obter herança é esse tipo de vida aqui. Esse vai amar a vida. Vai ver dias felizes. E aí ele vai descrever aqui algumas marcas para nós. Primeira marca, ele vai dizer o quê? Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Em outras palavras, falsidade aqui, a ideia de engano também. Em outras palavras, a sua boca não deve ser usada como instrumento para o pecado. Sua boca não deve ser usada para mentir. Sua boca não deve ser usada para enganar. Sua boca não deve ser usada para seduzir para o pecado. Sua boca não deve ser usada para blasfemar, falar coisas que são contrárias a Deus, contrárias à vontade de Deus, para murmurar, para agredir. A sua boca deve ser instrumento de bênção. De bênção. Porque você é do povo da bênção. Sua boca não é marcada por isso. Sua boca é marcada por imoralidade, por enrolar pessoas, por praguejar contra as pessoas, por blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus. Sabe de uma coisa? Reavalie. Olhe se o problema é porque você ainda não tinha entendido o que precisa ser mudado, ou se o problema realmente é o seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu sou do povo da bênção, entendo que eu fui extremamente abençoado pelo Senhor, a minha boca tem que ser um instrumento de bênção. Porque o meu coração está cheio da bênção do Senhor. Não foi o que o próprio Senhor Jesus fez? Quando estava ali naquela cruz, diante daqueles que o estavam matando, o que foi que ele fez? Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele abençoou. Ele nos chama a abençoar. Olha a extremidade da coisa. Na cruz, na morte, diante dos seus algozes, ele estava abençoando. Outra coisa, outra marca, ele vai dizer, verso 11, afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se
do mal, não pratique, não se envolva com aquilo que é mal, aquilo que traz mal aos outros, que traz mal a você, aquilo que é contrário à vontade de Deus. É assim que Deus define mal. O que não está de acordo com sua vontade é mal, é corrupto, é pecaminoso. Afaste-se, afaste-se. Não se envolva, portanto, em negócios pecaminosos, fraudulentos, que vão causar mal, em lazer pecaminoso, em práticas contrárias à vontade de Deus, em coisas que se opõem aos planos de Deus, aos projetos, aos princípios, aos valores de Deus. Não pratique imoralidade, injustiça, porque tudo isso é mal. E você agora é de uma outra pátria. Você não é mais desse mundo mal, caído. Então isso não pode ser marca na sua vida. E faça o bem. O que é fazer o bem? Obedeça o Senhor. Viva pelos princípios do Senhor. Faça o que agrada ao Senhor. Faça aquilo que abençoa a vida de outros e a sua própria vida, de acordo com a vontade do Senhor. E aí ele traz outras marcas ainda. Ele encerra dizendo no verso 11 ainda, né? Busque a paz com perseverança. O que é isso? Paz, muitas vezes entendida no sentido maior, não simplesmente a ausência de luta, de conflito, mas a ideia de harmonia até, tá? E a ideia aqui de lutar pela paz com perseverança, né? Tem uma ênfase aqui, perseverar. Por quê? Porque é algo que vai ser muitas vezes difícil. Ele está falando sobre os nossos relacionamentos com pessoas que nos insultam, que nos atacam, que nos perseguem, que nos caluniam. E o que a gente deve fazer? Ele está dizendo, vai ser difícil. Você tem que buscar a paz. Você tem que buscar a harmonia. Você tem que buscar ser um agente de transformação na vida do outro. Para transformar inimigos em filhos de Deus, em irmãos em Cristo, amigos. Reconciliação. Por isso, se desgaste, não vai ser fácil muitas vezes, vai ser difícil muitas vezes, mas se desgaste lutando pela paz. Por que tudo isso? Porque vale a pena. Ele termina o verso 12, ele diz, né, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Ele fala, esse estilo de vida aqui, que busca, que luta por relacionamentos transformados, é o tipo de vida que recebe o favor do Senhor, a bênção do Senhor. Ele olha, ele tem prazer, ele abençoa. Porém, o tipo de vida contrário a isso, aquele que não está nem aí para as coisas do Senhor, aquele que quer continuar vivendo em rebelião, a mesma vida velha que tinha. Olha como é que ele termina o texto. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Aqui não é que Deus ele fecha os olhos e ele não vê o que você faz. É que o Senhor está agora em oposição a você. Oposição à sua vida. Oposição ao que você faz. E se você não mudar o caminho, se as coisas permanecerem do mesmo jeito, haverá um dia que ele removerá completamente de você qualquer aspecto da sua presença gloriosa e bendita. E tudo que restará será a ira do Senhor, a presença irada do Senhor contra os seus pecados. O que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeiro, a gente gosta muito de ler aquele texto que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí uma vez eu vi o Dr. Augusto Nicodemos fazendo a pergunta inversa, e se Deus é contra nós? A pergunta para nós é, o que a tua vida diz sobre isso? Deus é por você? Ou Deus é contra você? Esses relacionamentos que o Senhor apresentou aqui são realidade na sua vida? É por isso que você está vivendo? É por isso que você está lutando? É isso que você quer?
Dependendo da sua resposta, você vai saber se Deus é por você ou se Deus é contra você. Se os ouvidos dele estão atentos à sua oração ou se o seu rosto está virado em oposição a você. Segunda coisa, não se engane. O que mostra quem você realmente é diante de Deus é exatamente o modo como você vive. Não é só o que você fala, é o que você vive. Às vezes você pode dizer uma coisa e com a sua vida fazer outra. E a vida é que vai mostrar realmente o que é verdade no seu discurso. Se você está falando a verdade, você está mentindo. Com isso eu quero trazer uma aplicação bem simples, bem clara aqui para nós, tá? Não é só a sua presença aqui na igreja que importa. Não é só você dizer, eu tenho Jesus na minha vida. Não é só a maneira como você se comporta aqui. Alguém já disse, né? Na igreja todo mundo é santo. Porque só dá tempo para você cantar louvor, você falar, paz do Senhor, meu irmão, né? A grande questão é se a sua vida ela é transformada lá fora. A sua vida é transformada lá no seu emprego, lá dentro da sua casa, lá na sua escola, na sua faculdade. Como é que são os seus relacionamentos? Quais são os seus prazeres? O que você deseja? Com o que você se alegra? As suas escolhas. É isso que vai dizer se você realmente é alguém que foi transformado, alcançado e está unido com Jesus ou não. Talvez alguém olhe para tudo isso e diga assim, pastor, é radical demais. É muito difícil. É difícil abençoar quem me faz mal, desejar o melhor para quem quer o meu pior, fazer o bem para quem só quer puxar o meu tapete. Meu irmão, se fosse para deixar você igual você era, não fazendo realmente nada disso e nem tendo interesse em buscar fazer isso, para que precisava Jesus morrer por ti? Jesus morreu por nós, isso foi difícil. Ele recebeu a ira de Deus, que eu e você deveríamos receber por toda a eternidade. Ele recebeu por causa do meu e do seu pecado. Não era pecado dele, era meu e seu. Para que agora você, um pecador perdoado e transformado, pudesse perdoar os outros. Ser agente de transformação na vida dos outros, ser agente de bênção na vida dos outros. Ele veio ao teu encontro quando você era inimigo. Ele prova o seu amor por nós, tendo Cristo Jesus morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Estávamos com os punhos cerrados contra ele, ou pelo menos nem nos interessávamos nas coisas dele. Ele veio ao nosso encontro. Ele mudou tudo. Ele amou, ele abençoou, ele perdoou. E agora você vai dizer que é difícil? Não precisava ele ter morrido então? Se era para deixar você o mesmo velho pecador vivendo a mesma velha vida, precisava Jesus ter morrido. Mas ele morreu para transformar você, para que você tenha uma vida transformada, relacionamentos transformados. E agora, no meio da dificuldade, você pode clamar por ele. Ele disse, os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Está difícil para você? Clame. Senhor, me transforma, muda, me ajuda. Eu não consigo por mim mesmo. Na força do meu braço eu não posso, mas no Senhor eu posso. Outra coisa, o tipo de vida que Deus tem para nós, como povo de Deus, na sua igreja, é de amor entre os irmãos, ele falou aqui. Então, se você foi alcançado pelo Senhor, saiba de uma coisa, a igreja não é opcional, é essencial. É na igreja que você vai ter esses relacionamentos de amor fraternal que o Senhor espera que nós tenhamos. O Senhor Jesus disse, nisso saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros, como eu vos amei. É no nosso amor uns pelos outros, esse amor fraternal, que as pessoas elas vão ver que nós somos discípulos de Jesus. É nessa comunhão com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, que eles vão ver
É por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que começam a titubear, quando eu vejo pessoas que começam a se afastar, quando eu vejo pessoas que até vêm, mas não criam relacionamento, não criam vínculo. Porque é nesses vínculos aqui. Por que Pedro fala tanto disso? Por que o Senhor fala tanto disso aqui para nós? Porque esses relacionamentos que Ele nos chama a construir uns com os outros vão ser como barreiras de proteção na nossa vida. E nos momentos difíceis, nos momentos de choro, é um irmão me amando com amor fraternal, que vai estar lá do meu lado para ser o meu apoio. No momento de crise, no momento de dúvida, no momento de fraqueza, de tentação, são esses irmãos que vão estar orando por mim, que vão poder me ouvir, com quem eu vou poder abrir o coração. No momento de alegria, de euforia, são esses irmãos que vão estar lá do meu lado, não só para celebrar comigo, mas para abrir os meus olhos. Porque nessas horas de vitória, muitas vezes, nós não enxergamos os perigos, porque estamos entusiasmados demais só com a vitória. O Senhor, então, cria essa igreja, comunidade, para ser essa barreira de proteção nas nossas vidas. Não é opcional, é essencial. Você tem que estar junto. Você tem que buscar maneiras de estar junto. De ver. Comece pelo menos vendo com quem você se identifica. Quem pessoa que talvez ali você tenha maior afeição. E aí comece a marcar alguma coisa. Vamos tomar um café, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Participe. A gente sempre está tentando fazer atividades para a gente estar junto, para a gente desenvolver isso, essa comunhão. Esteja junto. Que essa é a vontade do Senhor para nós. Outra coisa, que tristeza é ter um testemunho que levanta suspeitas, incertezas sobre a nossa fé. Que tristeza é você viver uma vida se dizendo um cristão e os outros olharem para você e dizer assim, será que é mesmo? Às vezes eu acho que não é. Eu olho assim, tem umas coisas assim, sabe? Parece que tem pelo de ovelha, mas quando eu piso, não faz bé. Faz né? É o Jacó disfarçado de Esaú, né? Você diz que é crente em Cristo Jesus, mas você não tem alegria no Senhor. Não tem alegria nas coisas do Senhor, não tem prazer nas coisas do Senhor, não tem compromisso com as coisas do Senhor, não tem amor, você não se entrega pelas coisas do Senhor, não tem mudança na sua vida. 30 anos de crente, é o mesmo pecador miserável, não mudou nada. Não tem obediência ao Senhor, não tem luta contra o pecado, não é ovelha, é lobo. Examine sua vida. Mais uma vez eu repito, que tristeza as pessoas olharem para você e não saberem se você é crente ou não é. Está domingo após domingo do seu lado na igreja e não saber se você é crente ou se não é. Que tristeza. Última coisa. Faça todo o possível para atrair as pessoas para Cristo. Todo o possível, exceto o pecado, é claro. Faça todo o possível. O que Pedro está nos chamando basicamente aqui é a viver um estilo de vida que vai atrair as pessoas a Cristo. Um estilo de vida que é parecido com Jesus. Aqui não é só atrair pessoas para um grupo. É atrair pessoas para mudança, para transformação em Cristo Jesus. Eu não quero somente que as pessoas elas venham para cá, para essa reunião, para o culto. Eu quero que elas estejam aqui, porque aqui elas vão ouvir a palavra de Deus que pode transformá-las. Mas só estar aqui não basta. Porque você pode passar 50 anos sentado nessa cadeira e ela não vai transformar você. E você vai chegar no inferno dando paz do Senhor para o diabo. Porque não houve transformação, não houve mudança na sua vida.
Viva um estilo de vida para o qual as pessoas podem olhar e dizer assim, é assim que um crente vive. É com isso que se parece a vida que o Senhor tem para mim. Agora, se no seu lar, seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, seu procedimento, as suas palavras, as suas atitudes, os seus interesses, na sua conversa, o que você revela? Só olha para você e vê, é igual eu. Só tem a diferença, se veste diferente e fala um negócio aí tal de paz do Senhor, amém, e essas coisas. Mas no resto, nós estamos igual. Eu estou seguindo o caminho certo. Ó, se você é crente a ser assim, eu estou igualzinho já. Se é sempre o que eu quero. Se o seu padrão, o padrão da sua vida, olha só, como é que é a sua vida. Minha vida é estudar, para eu ter um bom emprego, para eu ganhar dinheiro, para eu consumir o que eu quiser, o que eu puder. Essa é a sua vida? Resume-se a isso? A sua vida? Não tem nada mais do que isso? Isso atrairá quem para Jesus? O povo lá na internet já está fazendo isso aí, já está vivendo isso aí. É influencer, né? Pronto, você está prontinho para ser um influencer. Influência digital, mas influência para Jesus não. Está bem longe. Você troca as coisas de Jesus, os compromissos com a obra do Senhor, para essas outras coisas aqui. Você está influenciando para onde? Para quem? Você está dizendo que é mais importante para as pessoas o quê? Irmãos, eu não consigo. Isso não é uma obra minha, não é o que eu fiz. É um incômodo que o Senhor coloca no nosso coração. Além, sabe, né, que a gente anda por aí, eu estou andando, aí eu passo, aí eu vejo um terreno grande, assim, lá na Calcaia. Aí ela diz assim, olha aí, não sei o que. Ela diz, tu já está pensando, né? Eita, aí dá para construir uma igreja. Por onde eu passo, uma vez eu passei na Washington Soares e tinha um galpãozão grande lá, abandonado, para vender, para alugar, sei lá. Primeira coisa que eu digo, aí dá para construir uma igreja boa aí, né? Bem aí. Eu estava assistindo esses dias um documentário, mostrando a cidade mais gelada do mundo. Menos 50 graus. Chega a menos 71 graus. O negócio lá é difícil, irmãos. Difícil. Você tirar a luva assim, ficar 20 minutos sem a luva, congela os seus dedos. Você pode perder o dedo. Perder a orelha, se não estiver protegido. Aí eu assisti o mesmo apresentador, né, do documentário, um outro documentário sobre a cidade mais suja do mundo. O alto nível de poluição, poeira e tudo mais. Você deixa a moto encostada, quando você volta tem que espanar. Cheio de areia. E qual era a primeira coisa que eu pensava olhando para aquelas duas cidades? Esse povo precisa de Jesus. Esse povo precisa ouvir de Jesus. Esse povo precisa de gente para pregar para eles. Para alcançar esse povo. E eu iria lá. Se o Senhor não tivesse me trazido para cá. Se o Senhor me desse mesmo, me chamasse para lá. Até eu perguntei para a Aline, tu preferia o quê? A mais gelada ou a mais suja? Mas, meus irmãos, as pessoas precisam ver em você o que elas não veem em si mesmas. Elas precisam ver em você o que elas não podem produzir por si mesmas. Elas precisam ver em você o que elas não conseguem explicar, porque é aquilo que só Jesus pode fazer. Elas precisam ver essa vida transformada, para que então o coração delas deseje agora esse Jesus que pode transformá-las também e viver a vida que Ele espera para nós. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui junto com os meus irmãos. Que a Tua palavra possa operar poderosamente nos seus corações. Que o Senhor possa, Senhor, fazer as mudanças que a gente não consegue fazer por nós mesmos. E que sejamos instrumentos da Tua bênção na vida de outros. Te peço isso em nome de Jesus. Amém.